E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui cada vez mais falando de vida pública, do contexto geral dos novos gestores, desse novo perfil que as pessoas procuram para as próximas eleições. E você que está iniciando na vida pública, você que já está na vida pública, talvez alguns pontos de interrogação estejam aí sobrevoando a sua mente, você esteja cada vez mais procurando se qualificar, entender como está pensando o eleitor. O que de fato o eleitor procura? Tivemos aí as manifestações em 2013, agora em 2018, e com tudo isso, o povo brasileiro tem falado de diversas formas num novo modelo. O que as pessoas procuram de fato e de que forma, se você se enquadra nesse perfil, como você também pode chegar até essas pessoas. Por isso que uma série de vídeos é para que nós possamos debater e conversar um pouquinho com pessoas que têm tomado esse formato, pessoas que estão envolvidas na política, seja a pessoa que tem uma vida pública mudante, seja uma pessoa que já esteja eleita, já esteja ocupando um cargo pela representatividade popular, porque haja visto que nós temos que respeitar sempre, é importante que possamos entender que todas as pessoas que estão hoje, seja numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, seja numa Assembleia Legislativa do seu Estado, no Congresso Nacional, seja na Presidência da República, essas pessoas de uma forma estiveram aí recebendo o apoio da população através do seu voto, representando você. Então, eu acredito que com essa série de vídeos, nós estaremos auxiliando você que está ingressando na vida pública, ou você que já está na vida pública, mas queira encontrar de fato qual é esse novo avatar, né? Esse novo perfil do eleitor, o que o eleitor procura em quem vai votar. E hoje o nosso bate-papo aqui é com um jovem político, que já tem uma carreira extensa, não por conta do seu cargo eletivo nesse momento, mas por ter convivido muito tempo na vida pública. E a gente vai bater um papo super bacana agora com o vereador da cidade de Bertioga, que fica no litoral de São Paulo, a 100 quilômetros da capital paulista. Nós vamos falar com o vereador Matheus Rodrigues. Tudo bom, vereador? Pacífico, tudo bem? Prazer participar do seu canal, estar aqui junto com vocês aí, com o pessoal que nos assiste, compartilhando um pouquinho da nossa experiência de vida, apesar de ser uma vida considerada nova ainda, ser o mais novo vereador da Câmara Municipal de Bertioga, eleito nessa última gestão, mas é muito importante a gente passar a forma que a gente chegou, a maneira que a gente conquistou esse carinho, esse gosto e esse mandato agora na política aqui, a partir desse último pleito que aconteceu em 2017. Jovem na idade, mas com toda uma vida voltada na área política. Conta por quê, para quem está assistindo entender porque eu falei que por mais que você seja um jovem vereador, né, o mais jovem dessa legislatura, mas com toda uma experiência, toda uma história na vida pública. Por quê? Então, eu estou com 31 anos agora. Quando eu ganhei a eleição, eu ganhei com 29 e tomei posse com 30, porque eu faço aniversário no final do ano. Meu primeiro mandato, assim como você falou. Porém, na verdade, aqui, nossa cidade de Bertioga completou agora, recentemente, 27 anos de emancipação política administrativa, e desses 27 anos, o meu pai ficou como vereador por 6 legislaturas, desde que Bertioga se emancipou da cidade de Santos, cidade vizinha nossa. Então, na verdade, a política, para mim, ela é desde os 6 anos de idade. Olha, filho de vereador constituinte da cidade, olha como é importante você conhecer toda essa história. Ele é filho de um vereador constituinte, desde que a cidade foi emancipada, que teve a sua primeira votação. O pai dele ganhou na primeira legislatura e esteve até esse último mandato. Foram 6 legislaturas consecutivas e desde os 6 anos de idade, o Matheus Rodrigues já acompanha o seu pai, a história, toda a vida política. Então você vê, por mais que com 29 anos foi eleito, mas desde os 6 anos ele acompanha a política. É isso, Matheus? É isso, e a gente pega fotos daquela época que ainda podia usar camisa, entregar brindes em campanha, e eu tenho muitas fotos, muitas recordações, histórias assim, de campanhas da primeira legislatura do meu pai, da segunda, em 1993, em 95, depois em 2000, vestindo camisa, indo para a rua com ele, porque a política, ela hoje, Pacífico,
está um pouquinho mais amarga para o brasileiro devido a muitas coisas que aconteceram e vem acontecendo, mas a política ela sempre foi algo parecido com uma torcida organizada, talvez de um clube, tem quem ame e tem quem odeie. E da minha família eu fui o único que peguei gosto naquela época de acompanhar meu pai muitas vezes, por muitas vezes ele em reunião com os vereadores, eu garoto, 8, 9 anos, ficava no cantinho da sala, pedia para ficar, prometia que ficava quietinho ali e ficava ouvindo, vendo como era as montagens de partido, coligações, e aquilo eu peguei gosto e com o tempo fui me preparando para aquilo. E o que é eu me preparando, Pacífico? Eu fiz faculdade de Direito, pensando em exercê-la um dia através da política, e logo depois, um pouquinho antes de eu me candidatar, uns 2 anos antes de eu me candidatar, eu fiz uma pós-graduação em administração pública com ênfase em gestão pública. Então tudo isso foi preparado, eu fui preparado ao longo do tempo na maior escola da vida, que é o dia a dia, a rotina, a vivência, acompanhando meu pai em todas as legislaturas, passou por todos os prefeitos da nossa cidade de Bertioga, dividiu a Câmara com todos os vereadores, inclusive com você. E aí, acompanhando ele, fui pegando gosto e, na verdade, eu gostaria de ter saído até antes, mas tudo tem seu tempo. Eu acho que eu saí naquele momento certo e melhor ainda do que o momento certo. Foi o momento em que o país estava pedindo pela renovação, pela juventude. Então, isso me ajudou muito, porque por mais que muitos possam pensar assim, para ele foi fácil porque o pai dele já tinha um público. Lógico que já tinha, não vamos mentir. Mas se eu te falar que meu pai, de 45 dias que a gente teve aquela eleição permitida por lei, né, com material, óbvio que a gente faz a política no dia a dia, né, nossa campanha ela é o dia a dia, mas se eu te falar que dos 45 dias eu devo ter feito pelo menos umas 100 reuniões em casas de família, 2 por dia mais ou menos, um pouco mais, o meu pai foi em uma comigo. Olha, o Matheus abordou uma coisa muito importante aqui, não sei se você reparou, ele acabou dizendo que, por mais que ele tenha vivido 6 anos, desde os 6 anos de vida, ele conheceu a parte prática da política, no cantinho da sala, acompanhando o seu pai, várias campanhas, com coisas que podiam naquela época, como showmício, como a doação de camisetas, brindes, ele foi acompanhando. Então, ele teve toda uma experiência prática, mas ele precisou também de uma qualificação teórica, seja a sua faculdade de Direito, seja a sua pós em Administração Pública. Esse ponto é muito importante a gente ressaltar, Matheus, para quem está assistindo agora. Como que foi? Qual a mensagem que você manda para quem quer iniciar na vida pública, para quem está querendo se candidatar para as eleições, por exemplo, de 2020? Conta para a gente sobre qualificação, se preparar, o quanto é importante, porque você já tinha toda uma vida prática, né, ao lado do seu pai, e depois buscou também uma formação teórica. Isso é importante, isso te dá subsídio para depois você conseguir ter êxito? Eu acho que isso é importante principalmente para o eleitor de hoje. Eu repito, a política hoje ela está um pouco amarga para o brasileiro, por muitas coisas que vem acontecendo no nosso país. E a pessoa hoje, Pacífico, o eleitor, a gente também é eleitor. A gente já votou, eu não sei, eu fui político agora. Não coloquei também minha experiência aqui, que antes de ser vereador, eu fiquei 3 anos trabalhando na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com um deputado do meu partido. Então, por ele ver, na época, mesmo sendo só filho de um vereador, meu engajamento na política, o quanto eu gostava de ficar na rua com a assessoria do meu pai, eu tive o convite de trabalhar como assessor de um deputado, onde fiquei 3 anos até me descompatibilizar para poder sair candidato. Então, assim, hoje, o eleitor, ele quer alguém novo, ele quer alguém que eles falam com renovação, sangue novo, com todo o respeito, Pacífico, de verdade. Meu pai é uma pessoa experiente, eu não estaria falando mal dele, até porque meu pai é meu exemplo, meu orgulho. Mas o eleitor hoje quer e precisa de alguém com sangue novo, de alguém com vontade, sem vícios, mas além de tudo, de alguém que ele fala assim, peraí, eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo lá. Então não adiantava eu ter vivido só aquela prática, ter passado pelos bastidores, ter convivido com meu pai em todas as legislaturas, acompanhado as reuniões dele, tanto na rua pré-campanha, quanto na campanha depois quando já eleito, mas também eu precisava de algo mais. E esse algo mais era o quê? Na minha campanha, eu usei muito isso, e é interessante para você que pensa um dia sair candidato, nas minhas reuniões eu falava do que eu pretendia, de qual era a Bertioga que eu queria imaginar, mas eu falava, gente, eu não estou entrando lá por ser filho do Toninho, do ex-vereador agora, do atual vereador na época. Eu falei, eu quero entrar lá e estou entrando porque é disso que eu gosto de fazer política e porque eu me preparei. Porque se eu quisesse simplesmente estar lá para substituir um nome, eu só ia candidato, deu, não deu, boa, vamos seguir a vida. Não, eu fui fazer direito para poder usar ele na Câmara.
e eu fiz pós-graduação em administração pública voltado com a ênfase em gestão pública, para eu saber o que eu tinha que fazer e qual a forma de utilizar aquilo lá dentro e convencer meu eleitor de que eu não estava entrando lá simplesmente por uma herança política. Quantas pessoas devem estar passando pelo que o Matheus passou? Você tem um pai que tem toda uma história política, que no momento em que teve toda essa rejeição, a maior rejeição da história do Brasil perante aos políticos, e aí você tem que, talvez em outros momentos, você ter um pai que já estava na política, seria muito bom. E aí como você conseguir vender essa ideia, e o Matheus conseguiu provar, né, para a sociedade que mesmo tendo orgulho dos bons trabalhos do seu pai, mas que ele vinha num novo formato, por exemplo, de estar entendendo autoridade, propriedade, conhecimento. Você vê um relato aqui de alguém que sentiu. Você sentiu então que quando você fazia as reuniões e você mostrava para a população que você estava preparado, independentemente do seu pai, que você tinha sua autonomia. Olha, agora é o Matheus, eu estou preparado, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou pronto para representar você no Legislativo. Quando você apresentava isso para as pessoas, qual é a diferença em momentos que você não tinha esse discurso, esse preparo, quando você atingiu esse preparo? É aquilo que eu falei, Pacífico, eu repito. Meu pai, como o pai de vocês aí, todo mundo deve ser o maior orgulho para o pai quando a gente alcança o nosso sucesso. E com certeza, meu pai, para mim, Matheus falando, é o meu exemplo, é meu orgulho, eu amo meu pai. Faço tudo para poder sempre demonstrar muito orgulho, demonstrar muita gratidão para ele. Porém, eu quis mostrar na minha campanha por que meu pai participou de uma reunião dentre umas 100 que eu fiz naquele período eleitoral, fora antes que eu já vinha fazendo uma pré-campanha. Porque eu precisava mostrar para o meu eleitorado... Independência, né? A independência. Eu precisava mostrar para as pessoas, independente se naquela casa que eu estava indo, da Dona Maria, ou do seu João, ou do Pedro, do Carlos... Se algumas pessoas ali conheciam o Toninho, boa, já me ajudava. Mas quem não conhecia o Toninho precisava conhecer naquele momento o Matheus. O Matheus Rodrigues. Então, assim, eu procurava... jovem preparado, qualificado. Exatamente. Eu era um candidato, talvez eu fui eleito o mais novo da Baixada Santista, que é uma região que tem 9 cidades, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, enfim. Eu fui eleito o mais novo da Baixada Santista, porém eu devo ter sido um dos candidatos mais novos, deve ter tido alguém mais novo, claro, mas é que obtiveram sucesso e foram eleitos, o mais novo fui eu. Porém, é difícil você chegar num momento e pedir voto para uma pessoa e falar também que você quer manter uma tradição. Então, aquele momento político, ele exigia que eu mostrasse preparo e que o Matheus estava preparado e sabia do que estava falando. Então, eu sabia dos problemas da minha cidade, eu procurei saber sobre o transporte público, eu procurei saber sobre a saúde, eu procurei saber como estava a segurança, apesar de eu já viver aqui, eu já convivi aqui. Então, para mim, era muito tranquilo falar com o meu eleitor e responder as coisas. Eu não passei vexame em nenhuma reunião, graças a Deus. Eu posso não ter convencido todas aquelas pessoas, porque você sabe, a gente visita numa campanha, gente, praticamente 2, 3, 4, 5 mil pessoas às vezes. Para você ter 500, 700, 800, 900, 1.000 votos, 1.300... Então você visita muita gente, você não convence todos, cada um tem o seu perfil político, tem o seu nicho político, porém eu procurava mostrar para as pessoas que eu estava preparado, que eu me sentia preparado para assumir naquele momento, não só na prática da vida, como também na teoria, onde veio o estudo. Eu acho que a pós-graduação somou muito e as pessoas naquele momento, era difícil uma reeleição, foi assim como você falou. Seria fácil eu ir com meu pai naquele momento e ele pedir apoio para mim? Mas naquele momento as pessoas queriam renovação. Imagina pela 7ª vez o então vereador na época, Toninho, meu pai, e pedir voto para a pessoa. Então era muito mais plausível naquele momento eu mostrar a minha cara, o meu perfil, a minha vontade. É óbvio, sigo muitas coisas do meu pai, gente, sigo, mas personalidade cada um nasce com a sua. Vontade, forma de mostrar o trabalho, então cada um tem a sua. Hoje, por mais que eu seja filho de um ex-vereador, de um vereador constituinte, muitos falam que o meu perfil é diferente do meu pai. E não é uma crítica nem a ele nem a mim. Sim. É simplesmente as pessoas acham essa diferença entre nossa política. Naquela época era um outro formato e nessa época são perfis diferentes. O público também, Pacífico, para vocês que são jovens, que pensam... Eu acompanhei por muitos anos, como já falei aqui, meu pai na Câmara, e eu ficava assistindo as pessoas que iam no gabinete dos vereadores... em 94, 96, Pacífico, elas eram muito assistencialistas. A política era muito assistencialismo naquela época. Então eu via pessoas indo pedir para o vereador, independente se o vereador ia ajudar ou não, seja ele qual for, material de construção,
para ajudar a pagar a carteira de habilitação, para pagar dente, para pagar a cadeira de roda, para pagar remédio. E eu não fiz isso até hoje. Não fiz, talvez tenha aí 1 ou 2 nesse meu 1 ano e meio de mandato, mas eu não fiz isso e eu vejo que hoje as pessoas, no máximo, quando procuram um vereador, é para poder... A crise do país, no emprego, principalmente, é muito forte, então eles tentam levar um currículo, eles acham que algum vereador, de repente, pode ter uma porta aberta diferente, que hoje em dia não acontece muito mais isso também, mas até o próprio eleitorado mudou a forma de fazer política. Então, as pessoas se readequaram na forma de fazer política e, consequentemente, os políticos, nós tivemos que nos readequar, nos inovar na política. Então, acho que isso foi um diferencial também. Matheus, acho que foi muito bacana esse momento que a gente entrou da qualificação. Também acredito muito nisso, que as pessoas devem se preparar. É uma das características importantes que o eleitor procura no seu novo candidato, naquele que vai representar. Acho que o Brasil tem mudado realmente, como se diz, seja o comportamento do político como também do eleitor. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre liderança. É um tema muito importante porque você acaba sendo líder e trabalha com outros líderes, né? Sejam os assessores, sejam seus representantes em categorias, em bairros, em várias esferas que nós temos os nossos simpatizantes, pessoas que acreditam. E como que é no tempo de hoje, com tanta loucura, o mundo tão rápido, o WhatsApp, as redes sociais, chegando informação a todo momento, o que você acha que hoje a pessoa tem que se preparar para ser um líder de fato? Porque senão, de repente, ela até vence uma eleição, mas ela não consegue administrar tamanho resultado de informações que chegam a todo segundo com os meios de comunicação que hoje nasceram com as redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre liderança. O que você acha, qual é o formato desse novo líder? Ele tem que estar bem preparado? Você falou, Pacífico, com muita propriedade. Nos dias de hoje, a internet ela é uma arma, né, também, uma arma, entre aspas. Ela te ajuda como ela te derruba também. Comparando também, e graças a Deus eu posso fazer essa comparação, esse comparativo aí com as outras eleições, nos mandatos anteriores do meu pai, pelo menos nos anos 2000, 2004, não existia isso. Internet, não existia smartphone, não existia Facebook. Eu acho que talvez o máximo que tinha era o Orkut, olhe lá. E Messenger, né, se eu não me engano, não sei, MSN que falava. Então, quer dizer, o volume de informação do eleitor, do munícipe, era super baixo para o político. E, ao mesmo tempo, o volume de trabalho do político era baixo também. Porque ele não precisava mostrar tanto, ele não precisava convencer tanto. Hoje, para você ser um líder ou tentar se tornar um líder, você tem que, primeiro de tudo, poder corresponder às demandas que te passam. Chega muita informação para mim no celular. Entre minha rede social no Facebook, entre Instagram, entre o WhatsApp do celular pessoal e do celular da Câmara. Eu montei uma equipe onde eles me ajudam e filtram muito, me ajudam a estruturar tudo isso, mas acho que o principal de tudo é você saber representar. Você tem, por exemplo, no plenário, eu procuro representar aquelas pessoas, eu não fujo de nenhuma obrigação, eu participo das coisas que as pessoas pedem para participar, eu procuro responder. Pacífico, parece que não. As pessoas ficam gratas quando eu respondo o Messenger do Facebook. Nossa, um político respondeu para a gente não esperava. Eu tenho print de pessoas falando, nossa, eu não imaginava um vereador responder. Eu não quis. Às vezes a pessoa mete o pau, que é o natural de hoje na rede social. E aí eles metem um pau em todos os vereadores. Eu chamo a pessoa no inbox e respondo e pergunto, por quê? Então, ali naquele momento, eles se sentem representados por alguém. Eles falam, opa, apareceu um cara que quer fazer algo diferente, talvez. Ou seja, a rede social é o que você falou. Ela tem um lado positivo e o lado negativo. Se você não utilizar ela com responsabilidade, levando conteúdo de qualidade, sendo quem você é de fato, honestidade nas suas propostas e o feedback do eleitor, respondendo aquilo que as pessoas lhe procuram, ao invés de ela lhe ajudar, ela te derruba. Ela te derruba. Eu procuro seguir muito o que um vereador da cidade aqui próximo, aqui, um amigo nosso em comum, até o vereador Kenny, fala em suas redes sociais. Às vezes a gente posta muita coisa, nós, principalmente políticos, e as pessoas falam, tá querendo aparecer. A eleição hoje em dia, Pacífico, você sabe, ela é difícil. Vocês que vão algum dia disputar uma eleição, a eleição ela se torna cada vez mais difícil na questão partidária, na questão financeira, na questão de tempo. Se você não mostrar o seu trabalho, eu não vou ser taxado, isso eu te garanto, Pacífico, que, o Matheus, você aqui depois de 4 anos, não. Então, aonde eu tô, aonde eu vou, eu posto, ou eu compartilho naqueles stories do Instagram, ou no Facebook, na minha página,
eu tento misturar um pouco do meu dia a dia com o meu eleitorado. Por quê? Para ele saber onde eu estava, onde eu fui, no bairro que eu participei, na reunião, na audiência pública, deputado que foi visitar, fui em Brasília tentar verba para Bertioga. Esse tipo de coisa que o cara fala assim, opa, esse rapaz me representa. Aí você se torna uma figura líder, porque na hora que o país está passando por esse momento, que alguém chega e fala, você não confia em nenhum político? Ele fala, eu não confio. Pô, mas eu tenho o Matheus, que é meu amigo, que eu vejo, eu acompanho o trabalho dele, ele procura estar fazendo isso, ele tenta ser diferente. Eu não quero chegar, jamais vou falar para você, para vocês, eu vim para fazer a diferença. A gente não faz nada sozinho. Não tenham dúvida, não adianta ninguém de vocês querer entrar e falar assim, eu vou ser o diferente, eu vou fazer... Não, você tem que tentar pôr em prática junto com o seu eleitorado, quando você tiver num mandato, junto com seus companheiros de Câmara, seja na Câmara ou seja no Executivo, mas tenta mostra para o seu eleitorado que você corre atrás. Eu acho que parte do princípio que o não você tem garantido, você tem que correr atrás do sim. Matheus, você falou uma coisa muito importante, equipe, porque você sozinho nós não conseguimos fazer nada. A importância de qualificar a sua equipe. Eu trabalho com a minha equipe, eu tenho uma pessoa fixa no meu gabinete, onde recebe toda a demanda física das pessoas que vão lá, recebe toda a demanda pelo celular do gabinete que a gente tem disponível, toda a demanda ela é recebida lá, é passada para mim. Tenho meus assessores que me acompanham direto, que ficam na rua comigo. Quando não estão comigo, eles estão em locais diferentes, pegando as demandas, trazendo. Matheus, você acha interessante de fazer isso como indicação, fazer um ofício? Matheus, tem um grupo aqui de agentes de saúde que está reivindicando isso aqui, a insalubridade que é uma lei federal, e eles estão precisando aqui. Não, vamos trazer essa demanda para nós, vamos correr ao Matheus. Então, eu preparei a minha equipe, além de serem formados também, eles terem a graduação deles, mesmo que seja só graduação de ensino médio ou que seja uma graduação de faculdade, mas eles têm a prática também, já trabalham muito há anos em política, e são pessoas que gostam de estar na rua. O mais importante, você tem que trabalhar com pessoas que estão na rua, no dia a dia, sentindo o que a população sente. Importante, Matheus, a gente frisar, né? Eu costumo dizer que num time de futebol você tem o goleiro, você tem a zaga, o meio de campo, o centroavante. Então, necessariamente um time, a pessoa não precisa saber de tudo, ela precisa... O cara que vai trabalhar na rua, ele tem que gostar de estar na rua. Aquele que trabalha no gabinete tem que gostar de fazer um bom atendimento e ter o feeling, capacidade para triar. Ou seja, cada um dentro de um grupo, ele pode ter uma atuação diferente e características diferentes, né? E cabe a nós, os líderes, a nomear cada um, entender onde cada um. Por exemplo, olha, esse aqui, ele é bom na rua, então ele vai ficar na rua. Esse é bom aqui na parte administrativa do gabinete. É assim que funciona, por exemplo, um time de futebol. Não necessariamente que a pessoa não possa proteger todo o time. Por exemplo, o goleiro faz boas defesas, ele tem que defender. O papel principal dele é não deixar com que o outro time faça gol. Porém, se numa oportunidade ele consegue chutar da área e fazer gol no outro time, não era o papel dele, mas ele pode ajudar o time num todo. Então, eu costumo dizer que é uma analogia bem próxima de um grupo de política. Cada um tem a sua função, mas pensando num todo, cada um pode ajudar o outro, desde que primeiro priorize a sua função inicial. Aquele que é do administrativo, faça bem o administrativo, sobrou tempo e apareceu uma oportunidade de brilhar na rua, brilhe também. Aquele que é da rua, faça primeiro o papel da rua, sobrou oportunidade, ajude alguém do administrativo, né? Não a pessoa também fala, bom, eu só tenho que defender, se não tiver ninguém no gol, eu não vou chutar. Não, não é só porque o centroavante é o cara que tem que finalizar e fazer o gol, se em algum momento ele estiver sozinho e tiver a oportunidade de defender um chute, que ele não vai defender. Então a gente faz uma analogia e eu acredito que seja bem isso. Agora, para a gente encerrar aqui, eu queria um bate-pronto para você e a gente tentar ser respostas objetivas no sentido, o que você acredita, 5 características que o eleitor procura no seu futuro candidato? 5 características? Eu acho que o primeiro de tudo a gente falou aqui é honestidade, tá? A gente passa por esse momento, então é difícil. Eu acho que ele procura essa questão da liderança que você falou, porque a liderança ele se sente representado. Eu acho que ele procura qualificação. Muitas das câmaras ou cargos políticos, ou até cargos comissionados, eles cobram hoje, o munícipe, o eleitor cobra se aquela pessoa tem qualificação para estar lá. Então, acho que a honestidade, a liderança, a qualificação, o tato político, eu acho que você falou isso também, cada um se dá bem numa parte, eu acho que o político ele tem que saber lidar, ele tem que saber amenizar algumas situações, ele tem que ter esse feeling para poder resolver as coisas. Então, acho que esse tato, esse feeling.
E eu acho que, acima de tudo, credibilidade, né? Ou caráter, os dois andando um pouco juntos. Assim, se você passar isso para o seu eleitor, eu acho que você, com essas 5 características aí, você, com o tempo na campanha e depois com o trabalho, você mostra que ele é merecedor de dar o voto para você. 2 melhores maneiras de passar isso que você falou para o eleitor. Como você passa isso? Quais os canais que podem ser utilizados? Eu acho que, além de você mostrar o seu dia a dia na internet, não pensem que você tem que usar a internet só depois de eleito. Mostra o que você faz, mostra as suas qualidades no dia a dia pela internet. E eu acho que com ações, promova ações, façam coisas que você mostre para o seu eleitor que, antes de você ser candidato, que você não está pensando naquilo só para aquele momento. Quem está começando agora, quer ser candidato, está iniciando a vida pública, é fácil, Matheus? Não é fácil. Não é fácil, principalmente nesse momento. A gente martela muito, mas é que é um momento difícil no país. Estamos agora passando por mais um momento de crise, de greve, enfim. É um momento difícil da pessoa acreditar. Quando você fala que você é político, você é olhado com outros olhos. Quando você fala que quer virar político, a pessoa já te olha com outros olhos. Então, faça por merecer, talvez, aquele voto, porque hoje está difícil você ser eleito, você ser votado em massa. A gente vê abstenções grandes nas últimas votações e eleições em cidades, em estado. Então, é difícil. Você precisa de muita paciência, responsabilidade e um suporte familiar e dos amigos. Bom, eu quero agradecer hoje essa entrevista bacana. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de legislar com o Matheus e com o pai dele. Eu tive essa felicidade de conhecer os dois e trabalhar ao lado dos dois. Acredito que são pessoas assim muito especiais e que seguem ideias e objetivos com os que eu acredito também. Matheus, uma mensagem para essa pessoa que está iniciando, quer começar a vida pública, porque muita gente primeiro ganha uma eleição, depois vai entender qual é o papel do vereador, o que faz, e talvez seja esse o grande erro, e não dê tempo, durante a loucura de um mandato, de se preparar, se qualificar, e aí que muitas pessoas, que eu costumo dizer, entram aplaudidas, né? E depois que estão lá, não têm a misericórdia e nem a oportunidade de mostrar que, por mais que tenham boa fé, não consigam dar resultados. Então, eu acredito que muitas pessoas que acabam não tendo essa oportunidade, encontram dificuldades, mas eu queria que você, Matheus, se você pudesse orientar o Matheus, né, você lá atrás, e você tivesse a oportunidade de falar com você mesmo, o que você diria para quando você fosse iniciar a vida pública que você acha muito importante? Primeiro, te agradecer, eu quis deixar isso para o final também. O Pacífico foi vereador com meu pai, na última legislatura do meu pai, foi vereador comigo. Foi um grande prazer, foi um exemplo para mim. Vai ficar para um outro momento a gente falar disso, mas foi um exemplo para mim, uma pessoa que eu me espelhei para poder entrar. E você falou tudo. Eu acho que a pessoa que quer sair, eu acho que ela tem que, antes de tudo, saber qual é a função do vereador. Porque hoje o eleitor ele confunde muito a competência do legislativo, do executivo, do judiciário e se mistura muito as cobranças. Então, quando você for fazer a sua campanha, a sua pré-campanha, esteja preparado para falar qual é a função do vereador, porque você vai ser questionado. Você vai ser questionado. Vão te perguntar, vão te apertar, vão colocar pessoas ali para você, talvez. Eu não gosto desse rapaz aqui, ele é do partido tal, eu vou vou cutucar ele. Então, esteja preparado para responder com muita calma, sempre com muita propriedade, para responder àquele eleitor ou aquele munícipe e demonstre confiança. Eu sempre que ia Pacífico, você pensa que não era uma responsabilidade para mim? Putz, será que eu vou ganhar, gente? Meu pai ganhou 6 vezes, só falta agora ser minha vez e eu perder. Mas eu ia com muita calma para as reuniões, preparado, e a minha autoconfiança estava forte, grande, porque eu me preparei para aquilo. Então se prepara, busca um apoio familiar, ele é muito bom para isso, o apoio familiar, as pessoas estão ao seu redor. Se prepara teoricamente, se prepara na prática, vá com vontade, vá com força, vá com tesão mesmo para ganhar e convence o eleitor. Você convencendo ele, você passando para ele isso, com certeza você vai se diferenciar dos outros e vai, de repente, obter aquele voto lá. Tá aí, uma entrevista muito interessante com Matheus Rodrigues, um jovem político, vereador eleito na cidade de Bertioga, litoral de São Paulo, a 100 quilômetros da capital paulista,
E a gente, é claro, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida da sua vida pública, o que você pode fazer para iniciar a sua vida pública, onde você pode procurar um pouquinho mais de conhecimento, deixe aqui suas perguntas que nós vamos entrar em contato com você para que possamos tentar esclarecer e juntos crescer. Quem sonha, deita e dorme, faz do pijama uniforme. Se você tem um sonho, coloque em prática. Não existe o perfeito se antes o feito. É importante você iniciar, aprender e fazer. Não tenha medo de errar, tenha vergonha de não tentar. A oportunidade está nas suas mãos. Fazer a diferença cabe a cada um de nós iniciá-la. O primeiro passo agora é com você. Até a próxima. Valeu!